Na Band FM, quem ama não esquece. O pior cego é aquele que não quer ver. É o que dizem, né? E quando a gente é obrigado a enxergar e mesmo assim preferia nunca ter visto? E quando a gente descobre um monte de coisa e mesmo sendo a verdade, a gente preferia voltar no tempo para nunca ficar sabendo? Esse é o pior tipo. Eu posso dizer que eu sempre fui um cara meio carente. Carente não, vai. Um cara bem sensível. Enquanto os meus amigos todos estavam mais na fase de sair, ir pra balada, curtir, eu já queria uma namorada. Essa vida de loucura, de ficar com várias, nunca foi a minha praia. Nunca. Sabe que meus amigos até tiravam sarro de mim, né? Diziam que eu era um besta, que eu não sabia aproveitar a vida. Mas eu não ligava pra isso. Eu queria encontrar alguém. Eu queria uma mulher que me compreendesse, que me completasse, que fosse minha companheira e que me fizesse feliz. Olha, demorou, viu? Aff, como demorou. Eu só fui encontrar a Suzana quando eu tinha 25 anos. Pode parecer pouco, mas pensa. Só com 25 anos eu tive a minha primeira namorada. 25 anos. Também, quando eu comecei a sair com a Suzana, eu não tive dúvidas de que era ela. Sabe, Romeu, é que às vezes eu acho que a gente tá indo rápido demais, sabe? E você acha ruim? Porque assim, olha, vou ser sincero. Eu já saí com outras mulheres, eu me envolvi, mas eu nunca tive vontade de namorar nenhuma delas. Com você é totalmente diferente, entendeu? Você tem certeza? Claro. Porque eu não acho ruim, não é isso. Eu só tenho medo, sabe, de me entregar pra você, me jogar nesse relacionamento e depois sair machucada porque de repente você percebeu que não era bem isso que você queria, é isso. Mas eu te garanto que isso não vai acontecer. Te garanto. Eu não demorei 25 anos pra namorar com alguém à toa não, viu? Sendo assim, então eu fico tranquila. Vamos ser felizes juntos, viu? Muito felizes. Dessa forma começou a nossa história. E de tanto amor, tanta paixão, o segundo passo também veio rápido. Com 6 meses de namoro, eu chamei a Suzana para morar comigo. Nunca tive dúvidas, nunca. Eu sempre soube que ela realmente era a mulher da minha vida. A gente logo casou e aproveitou bastante a vida a dois. Só depois de uns 4 anos foi que a gente resolveu ter um filho. E essa foi uma decisão que nós tomamos em conjunto. Os dois queriam muito. Na verdade, nós sempre quisemos, mas aquela era a hora certa. Aí começamos as tentativas. Mas, posso falar? Foi um desespero. Um desespero porque ela não engravidava de jeito nenhum. Tudo bem, a gente estava muito ansioso, mas estava demorando demais. 2, 3, 4, 7, 9 meses, 1 ano e nada. Todo mês aquela frustração. O negócio começou a ficar tão ruim que a gente acabou entrando numa crise. Uma crise no nosso casamento. Eu não sei o que tá dando errado, Romeu. Eu não sei o que tá acontecendo, porque, sabe, eu faço as contas, eu vejo qual o melhor dia para engravidar e todo mês é isso. Calma, né, Suzana? A gente sabe, tem tanta história de casais que demoram anos. Eu não consigo ter calma, eu não consigo. E outra coisa, essa sua calma me irrita, sabe por quê? Porque parece que ter um filho é só uma vontade minha, que você não tá nem aí pra isso. Ah, não fala isso. Não seja injusta. Eu quero muito ser pai. Mas eu não quero que isso vire uma obsessão, sabe? Você tá parecendo uma louca. Só fala nisso, só pensa nisso. Você tem que relaxar um pouco, eu tenho falado sempre pra você. Peraí, você não me chama de louca não, viu? Não me chama porque eu não suporto ouvir isso. E vai relaxar você. Me deixa, vai. Ela começou a ficar totalmente desequilibrada, sabe?
Aquilo estava desgastando demais o nosso relacionamento. Até então, eu e a Suzana quase nunca brigávamos. Depois disso, era uma briga atrás da outra. Eu até sugeri que a gente procurasse um médico para fazer um tratamento. Mas naquela época a gente não tinha plano de saúde e, para ser sincero, a grana não estava sobrando. Então, a gente nunca ia atrás desse tratamento. As coisas começaram a ficar realmente muito difíceis. A gente só ia para a cama de uma forma automática, pensando em engravidar. Eu ficava até triste com essa situação. Era difícil ver a mulher que eu amava tanto se distanciando dessa forma de mim. Aquela não era mais a Suzana, a minha Suzana. Imagina, ela estava longe de ser a mulher pela qual eu me apaixonei. Até que de uma hora para outra mesmo, tudo começou a mudar. Um dia, eu cheguei em casa do meu trabalho e, como sempre, ela já estava lá. Mas tinha uma mesa de jantar toda preparada, com velas, flores, enfeites. Eu, na hora que bati o olho, tentei lembrar se era nosso aniversário de namoro, de casamento, mas não era nenhuma data importante. Logo a Suzana apareceu e eu entendi tudo. Ela estendeu a mão e me deu de presente o teste dela de gravidez. Eu li aquela palavra que, olha, eu nunca vou esquecer. Aliás, eu nunca vou esquecer aquele momento, quando eu li no teste, positivo. Era isso. A gente tinha conseguido. A Suzana estava grávida. Eu ia ser pai. Olha, eu abracei e beijei a minha mulher como nunca. Nós choramos muito juntos. Apesar de ser um dia de comemoração, foi também um dia de muita conversa. Ela me pediu desculpas pelo comportamento dela dos últimos meses e disse que deixou a ansiedade estragar tudo. Mas aquilo pra gente era passado. Eu não queria mais brigar. Eu não queria desentendimentos. Eu não queria mais pensar no que tinha acontecido. Eu só queria olhar pra frente e comemorar. A gravidez dela foi bem tranquila. Não teve enjoo, azia, desconforto nenhum. A Suzana estava se sentindo super bem. E eu, para falar a verdade, nunca vi minha esposa mais linda. Olha, eu não estou exagerando. De verdade. Mesmo com alguns quilinhos a mais, ela era a mulher mais perfeita do mundo. Tinha uma luz, uma energia que não dá para explicar. Com certeza, naqueles 9 meses, eu me apaixonei ainda mais por ela. Aliás, eu me apaixonei mais a cada dia. E quando nasceu a nossa pequena Julinha, aí eu não aguentei mesmo. Deus tinha sido muito bom comigo, muito bom. Minha mulher era a melhor mãe do mundo. Ver o cuidado, a dedicação dela com a nossa filha me enchia de orgulho. Eu chegava a me emocionar, sabe? A Suzana nunca reclamou de nada, de sono, de cansaço, de nada. Para ela, aquilo tudo era um sonho. O nosso casamento tinha voltado a ser o que sempre tinha sido. Aliás, ficou ainda melhor. Nós estávamos na nossa melhor fase, realizando um sonho. Nós estávamos mais felizes do que nunca. Os anos foram passando. A Júlia ia crescendo, esperta, saudável, linda. Tudo que um pai pode querer. Eu e a Suzana também nunca tínhamos tido nenhuma crise séria. Nunca mais. E aí, quando a nossa filha completou 5 anos, ela começou a pedir um irmãozinho. Eu e a Suzana nunca falávamos sobre ter mais um filho. Acho que porque a gente lembrava mesmo de como tinham sido ruins aqueles meses no passado. Mas no fundo, nós dois também queríamos outro filho. Então, juntou tudo isso. Nosso desejo, o pedido da nossa Julinha, e a gente decidiu. Decidimos tentar. Nós sabíamos que poderia não ser fácil, mas estávamos decididos.
Mais uma vez, foi um desgaste. Os meses passavam e nada de acontecer. Mas dessa vez a gente já tinha uma condição financeira melhor. Então, para evitar todo o estresse novamente, a gente resolveu procurar um médico e descobrir se, afinal de contas, a gente tinha algum problema. Algum problema que dificultava. Que a gente conseguia, a gente sabia. Mas às vezes, sei lá, a gente poderia ter algum probleminha que fazia ser mais difícil. Fomos ao tal médico e ele pediu um monte de exames para nós dois. Fizemos todos. Eu, sinceramente, achei que não ia dar nada, até porque a Júlia estava ali para provar que a gente podia ter filhos. Mas não. Não foi. Não foi o que aconteceu. Quando nós voltamos ao consultório do nosso médico, olha, eu não gosto muito de lembrar. Eu não gosto muito de voltar nesse momento da minha vida, porque não foi fácil. Não foi. De cara, eu já estranhei que o doutor estava com uma cara péssima. O médico na nossa frente estava com uma cara que, eu não sei, parecia que ele tinha uma notícia horrível para nos dar. Quando ele começou a falar, eu senti que ele estava sem jeito. E aí eu comecei a ficar nervoso, achando que eu poderia estar doente. Ou eu, ou a Suzana. Sei lá, eu comecei a pensar um milhão de coisas. Que ele poderia ter encontrado alguma coisa em nós que, enfim. Ele tinha uma notícia ruim para dar. Ah, isso eu percebi. E eu percebi também que ele começou a enrolar. Ele começou a falar. E eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo aonde ele queria chegar. Olha, eu posso dizer a você que eu não estava preparado. Eu não estava preparado para o que eu estava ouvindo. Foi a situação mais constrangedora. A situação mais humilhante que alguém poderia passar. O que aquele médico nos disse, eu até achei, num primeiro momento, que não tinha entendido direito. Mas a Suzana baixou a cabeça. Começou a ficar nervosa. Disse que o médico não podia estar certo. Começou até a acusar o médico de ser louco. Olha, eu não estava entendendo. Fiquei até zonzo. Aquele consultório virou um verdadeiro caos. A verdade é que o médico disse que eu tinha uma doença. Eu tinha uma doença que me fez nascer estéril. É isso. Os exames mostravam. Os exames mostravam que eu tinha uma doença. Uma doença que não permitiria nunca que eu tivesse um filho. Eu nunca poderia ter tido um filho. Mas não era possível. Eu era pai da Júlia. Tinha que ter alguma coisa errada ali. E era o que a Suzana estava tentando dizer. Ela chamou o médico de louco porque, na hora, foi o que eu imaginei. Era uma surpresa pra gente e ela sabia. Ela sabia que a Júlia era minha filha. Era o que eu achava. Quanto mais o médico falava, quanto mais ele nos mostrava ali nos exames, eu percebia que a Suzana ia ficando pior. Eu entendi. O médico não era maluco. O que a Suzana estava tentando ali era fazer com que aquilo tudo parecesse uma mentira. Mas a mentira não era essa. Quando eu percebi o desespero dela diante do médico, eu me levantei e fui embora. Eu tinha que sair dali porque eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. O que é que estava acontecendo, meu Deus?
Romeu, vem aqui, por favor. Espera, vamos conversar. É óbvio que esse médico falou besteira. Peraí, vem cá. A gente vai procurar uma segunda opinião, refazer os exames. Deixa isso pra lá. Ai, Suzana, se eu não visse o jeito que você ficou, se eu não visse você nervosa desse jeito, eu poderia até acreditar nisso. Mas eu não sou idiota, vai. Pelo amor de Deus. Olha aqui pra mim, olha pra mim. Admite. Essa é a única chance que eu vou te dar para que você admita. Admitir o quê? É possível que você tá acreditando nesse maluco, né? Você é o pai da Júlia. Você é o pai da Júlia. Você não pode duvidar disso, não. Claro que você não é estéril, pelo amor de Deus. Eu não queria ouvir mais nada. Estava escrito na testa dela. Naquele mesmo dia, mesmo ela chorando, implorando, ajoelhando, jurando, eu fiz minhas malas e fui embora. Eu precisava me afastar. Eu precisava de um tempo para pensar. E a única coisa que vinha em minha cabeça era minha filha. Quando eu pensava na Júlia, o meu coração se desmanchava. A minha Julinha, a minha filha, tão amada, tão esperada, tão cuidada, tão desejada. O que é que eu ia fazer? Eu precisei pensar muito, muito mesmo. E acabei percebendo que eu não tinha como viver com aquela dúvida. Mesmo contra a vontade da Suzana, eu decidi fazer um teste. Teste de DNA. Bom, você imagina, né? Você imagina qual foi o resultado? A Júlia não era minha filha. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi horrível. Até hoje eu não sei como eu sobrevivi àquilo. Eu não era o pai dela. Por mais de 5 anos eu tinha vivido achando que eu era o pai dela. Mas eu não era. Só com esse exame em mãos, a Suzana confessou que aquela época em que a gente entrou na crise, a crise no nosso casamento, naquela época ela acabou tendo um caso com um homem. Mas ela jurou que nunca imaginou que a Júlia não fosse minha filha. Ela jurou que achava que era minha filha. Ela repetiu isso 1 milhão de vezes na minha frente. Vai saber. A verdade é que eu não acreditava mais em uma palavra daquela mulher. Não dava. Eu não conseguia acreditar. E foi assim que eu descobri que tinha sido traído. Assim que eu descobri que eu não era pai da Júlia. Pelo menos pai biológico, porque àquela altura, claro que eu era o pai. Pai de coração, pai de amor. Eu decidi me separar da Suzana. Mas eu não tive como me separar da Júlia. Para todos os efeitos, ela continua e sempre continuará sendo a minha filha. Eu juro que eu não sei como vai ser no futuro. Talvez até seja um direito dela saber toda a verdade. Mas no momento eu ainda não estou preparado. Não estou preparado para essa conversa, não sei como começar. Eu acho que nem ela. É muito cedo. Ela é muito pequena. Mas foi uma punhalada tão forte. Foi tudo tão triste para mim. Como ela pôde fazer isso? Como a Suzana pôde fazer isso comigo? Mas como eu disse no começo da minha história, mesmo sabendo toda a verdade agora, tem dias que eu preferia nem saber. Tem dias que eu acho que é um pesadelo, que eu vou acordar a qualquer momento. Tem dias que eu penso que era melhor nunca ter descoberto. Porque tudo isso me dói demais. Às vezes, sabe, eu esqueço um pouco e
E eu consigo respirar. Eu consigo passar o dia bem, mas aí quando esse pensamento vem à minha cabeça é impressionante. Uma tristeza me invade, um aperto no peito. É difícil, viu? Eu não posso negar que mesmo depois de tudo que eu descobri, eu ainda sinto algo muito forte pela Susana. Muito mesmo. Mas eu não sei se eu vou ser forte o suficiente para perdoá-la um dia. Acho que não consigo. Hoje, pelo menos, eu não consigo. Mas como dizem, nada como o tempo, não é? Nada como o tempo. Então eu prefiro esperar. Talvez um dia. Talvez eu mude. Mas hoje está muito difícil decidir. Se você estivesse no meu lugar, se você estivesse passando pelo que eu estou passando, o que você faria? Qual seria a sua decisão? É difícil, viu? É muito difícil.